Muito bem, então essa primeira parte aqui do curso vai se concentrar no DetSnap. Já há muito tempo que o Delphi ele possui tecnologia para a construção de aplicações multicamadas. Tá? Essa tecnologia ela era conhecida como Midas ou Midas e apareceu na versão 3 do Delphi. Ela era baseada em Decom. Na versão 6, o Midas passou a ser conhecido como DetSnap, já mudou o nome aí para o DetSnap. Só que apenas na versão 2009 é que o DetSnap ele sofreu modificações importantes, tá? Tanto é que o DetSnap do Delphi 2009 passou a ser chamado de DetSnap 2009, né, para ter uma diferença conceitual do DetSnap anterior. Então foi feita aí uma nova arquitetura que não se baseia em Decom, e a arquitetura baseada em Decom ela ainda está disponível aí no Delphi, mas as duas não são compatíveis, tá? A nova arquitetura é baseada no IND TCP e pode-se utilizar os protocolos de comunicação TCP/IP, HTTP ou HTTPS. Existe ainda uma nova integração entre o DetSnap e o DB-Express. O DetSnap ele suporta tanto SOAP quanto REST. REST a partir da versão 2010 do Delphi, tá? Ok, então quais foram as mudanças feitas aí no novo DetSnap? O servidor não usa COM. Cliente e servidor se comunicam via TCP/IP até o Delphi 2009, a partir do Delphi 2010 via HTTP com REST. Não é necessário registrar o servidor no lado do cliente, ele apenas abre uma porta para o cliente. No cliente não é necessário instalar ou disponibilizar DLLs, basta o executável, tá? Vamos então aqui no Delphi criar um servidor DetSnap. Clicar aqui em File, New, Other, DetSnap Server, DetSnap Server. Vou clicar em OK. Aparece aqui essa janelinha, né? O que essa janelinha quer dizer? Eu tenho 3 seções nela. A primeira seção, você pode escolher um dos seguintes tipos de aplicação para o servidor. Ou um VCL Forms Application, vai criar o servidor que será criado, ele vai ter um formulário que nem esse aqui, tá? Um formulário junto com uma unit. Console Application, o servidor ele vai startar numa janela daquelas do DOS, no CMD. E um Service Application não vai aparecer nada quando você startar o servidor. Você só vai conseguir ver a aplicação se você pressionar Ctrl Alt Del. Esse tipo de aplicação também fica disponível lá no painel de controle nos serviços do Windows, né? Você pode startar por lá, pode pausar, pode parar o servidor, tá? Então esses são os tipos de aplicação. Por enquanto nós vamos construir uma aplicação VCL Form, tá? Você também pode selecionar o protocolo de comunicação, né? Então nós temos o TCP/IP, o HTTP e Authentication. O HTTP com autenticação vai ser o HTTPS. Para cada item que você selecionar aqui, vai ser criado um componente diferente, tá? Nós vamos deixar por enquanto só o TCP/IP, vai ser criado apenas um componente de transporte, que é o componente TCP, ok? Nós podemos também adicionar uma classe para disponibilizar métodos. Nós já vamos criar essa classe, tá? Eu poderia não criar essa classe, então nosso servidor ele não teria uma classe de métodos, mas eu já vou criar essa classe que vai disponibilizar os métodos, tá? Essa classe ela tem que ter um ancestral, um dos seguintes 3 ancestrais: ou um server module, ou um data module, ou um persistente. Depois a gente vai ver para que serve cada um desses 3 itens aí, tá? E eu posso incluir um método de exemplo nessa classe, né? Eu vou incluir um método de exemplo nessa classe e essa classe vai disponibilizar esse método para minha aplicação cliente, ok? Vou clicar em OK. Foi feito aí o meu servidor. Eu tenho 3 classes, tenho 3 units, aliás. A unit 1 ela tem esse formulário 1, né? Nós criamos uma VCL Forms Application. Eu tenho a unit Server Container, ela é que vai ter os meus componentes de servidor, o server class e o server transport. Esse DS no começo significa DetSnap, tá? E tenho a server methods unit, é a unit que vai disponibilizar os meus métodos. Observe que ela já tem aqui um método sendo disponibilizado, o método echoString, porque eu solicitei isso, né? Eu pedi para ele deixar um sample, um método de exemplo para mim, tá?
Se nós voltarmos aqui nos slides, nós vamos ver que existem aqui algumas explicações sobre cada um desses componentes. Então, o que é que faz o server? O server ele é o componente para configurar o servidor. Ele vai ser necessário para ligar os outros componentes, DetSnap, tá? Então, esses dois componentes aqui, eles têm uma propriedade server lá, que você vai vincular a esse servidor aqui. O server class, ele é o componente necessário para criar a classe que será exposta. Então, cada classe que será exposta precisa de um server class, ok? O componente não é a classe em si, ele vai criar objetos da classe, né, instâncias da classe, que tem os métodos públicos consumidos lá pela aplicação cliente. E temos o transporte. O transporte é quem vai definir aí o protocolo de transporte. Nesse caso, como nós selecionamos naquela janelinha inicial TCP, ele vai disponibilizar apenas o transporte via TCP. Ok? Bom, nós ainda vamos usar um dataset provider, né, para nós acessarmos do lado do cliente. Com isso nós podemos ler e atualizar dados no banco, por exemplo. Os datasets na aplicação cliente utilizarão a interface IAPP Server para se comunicar com o provider. Então, como é que a gente vai fazer isso na prática? Vamos voltar aqui no Delphi. Tá? Vamos adicionar um server module. Okay, ele é parecido com um data module, só que do lado do servidor. Tá? Eu já vou salvar essa primeira aplicação aqui. Vou criar aqui a pasta DetSnap REST JSON. Primeiro servidor. Tá, então dentro de primeiro servidor, vou salvar todo mundo aqui. Pronto. Se eu startar esse servidor, desbloquear, já está funcionando. Por enquanto ele não está servindo para nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades, em algumas propriedades desses componentes. Olha. Então o servidor ele já está como outStart true. Esse hide ds admin, se eu colocar para true, a aplicação cliente não vai conseguir ver alguns métodos administrativos do DetSnap. Aqui eu tenho o nome do servidor e uma tag. O server class, eu tenho o ciclo de vida, nós vamos falar sobre esse ciclo de vida posteriormente. Tem o nome dele e olha a propriedade server, né? O servidor é quem vincula todo mundo, tá? Então eu tenho que apontar para o servidor. E no transporte, eu tenho aqui os filtros. Depois a gente vai ver como é que nós utilizamos esses filtros aí. Tem o nome do servidor, tem uma porta. Estou usando aí a porta 211, o nome do servidor não, o nome dele mesmo, né? E aqui o servidor, é onde eu aponto para o servidor que eu estou utilizando. Tranquilo? Tá, e o que é que nós vamos fazer então nesse server module que eu adicionei aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar um SQL Connection. Vamos adicionar um SQL Dataset. E vamos adicionar também um Dataset Provider. O que nós vamos fazer com esses três carinhas aí? Salvar aqui o projeto. Vou abrir aqui um componente. Esse slide aqui já terminei com ele. Componente não, um programinha que é o SQLOG, tá? Esse SQLOG ele serve para eu acessar os meus bancos de dados MySQL.
Então eu tenho, por exemplo, aqui o banco de dados. Deixa eu ver esse teste Delphi aqui, quais são as tabelas que eu tenho nele. Tabela cliente, mas ela está meio zoneada. Mas aqui no T2T IRP. Tabelas. Tabela banco aqui, pronto. Tá, então nós vamos vincular aquele nosso SQL Connection a esse banco T2T ERP. Aí vamos usar essa tabela banco aqui, tá? Vamos fazer assim. SQL Connection, o driver dele vai ser o MySQL. Banco de dados T2T ERP. Hostname localhost. A senha do meu banco é root e o meu usuário também é root. Opa, deixa eu tirar esse login prompt true aqui para ele não ficar pedindo isso. Pronto, banco conectado, tá? SQL Dataset. Eu vou apontar para esse SQL Connection. Vou mudar para tabela. E no nome da tabela eu vou apontar para o banco. E vou ativar também. Dataset Provider, eu vou apontar para o SQL Dataset 1. Ok? Bom, aqui no meu server container, né, veja que eu aponto, eu digo para ele quem é a minha classe de persistência. Agora, persistent class é a server methods unit1.tservermethods1, porque a minha classe de persistência a princípio está sendo essa daqui, ó. Ela está dentro da unit server methods unit1, server methods unit1, nome da classe tserver methods1. Eu vou alterar isso daí, tá? Eu vou dizer agora que a minha classe de persistência ela está dentro de unit2. E o nome dela é essa daqui, ó, tserver module 2. Ele está reclamando porque eu não estou usando aqui a unit 2. Então, deixa eu usar a unit 2 aqui. E ele vai parar de reclamar, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu tenho um servidor DataSnap. Eu tenho os componentes que fazem com que o servidor DataSnap ele disponibilize métodos. Eu preciso ter uma classe que disponibiliza métodos, tá? Essa classe eu estou dizendo para ela nesse evento desse componente. Isso que eu alterei aqui dentro do server container, na realidade ele é um evento de tserverClass onGetClass. Quem é a classe de persistência? Aí eu falo para ele, ó, a classe de persistência é essa daqui. Anteriormente eu estava dizendo que a classe de persistência era essa. Por quê? Porque o próprio DataSnap ele criou para mim essa classe para eu disponibilizar métodos. E além de ter criado a classe, ele criou um método, o método EchoString. Tá? Eu que pedi isso para ele na hora que eu criei o servidor, você lembra, né? Mas eu não quero mais essa classe nem esse método, por enquanto. Não quero usá-lo agora. Por conta disso, eu criei uma outra unit, tá? Ela herda de quem? De server module. É um daqueles carinhas lá de onde eu devo herdar. O server methods unit, ele também herda de server module. Ok? O que é que eu vou dizer agora aqui para a classe de persistência? Que a classe de persistência ela está na unit 2, aqui, que ela é a classe server module 2, aqui. Ok? Eu tenho algum método aqui? Não, não tenho método nenhum. No entanto, eu tenho 3 componentes. Tenho um SQL Connection, que conectou diretamente no meu banco de dados.
tenho um dataset que se conectou a esse SQL Connection e está apontando para a tabela banco. E tem um provider. Esse provider está vinculado ao dataset. Se eu estivesse criando aqui uma aplicação do lado do cliente, eu já colocaria um cliente dataset, apontaria para esse dataset provider e os dados já apareceriam numa grid, no DB Grid, né? O que é que vai acontecer então na aplicação cliente? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos construir a nossa aplicação cliente. Deixa eu startar esse servidor de novo aqui. Opa, aconteceu algum erro aí. Ah, tá. Ele não achou a dbexpress.mysql.dll. Então, nós vamos fazer o seguinte. Um Ctrl F2 aqui. Eu tenho outras aplicações aqui que tem essa DLL aqui. dbexpress.mysql.dll. Vamos colar aqui dentro do nosso primeiro servidor. E vamos startar de novo. Agora sim, está aí o nosso servidor funcionando. Vamos criar então uma nova aplicação. Nessa nova aplicação eu também vou colocar um SQL Connection. Vou precisar colocar um Provider Connection aqui, tá? Deixa eu ver onde é que ele está. That Snap Client. Aqui, olha. That Snap Provider Connection. Esse cara aqui é quem vai se conectar com o provider lá do servidor, tá? Meu servidor está rodando? Não, né? Então deixa eu colocar o servidor aqui para rodar, tá? O servidor está rodando agora. Bom, depois disso eu uso um cliente dataset, uso um data source e finalmente vou usar um DB Grid. Eu já sei o que você está pensando. Será que os dados do banco vão aparecer nesse DB Grid? Essa é a ideia, né? Primeiro servidor, primeiro cliente. Ok? Como é que a gente vai configurar tudo isso daqui agora para que eu possa acessar aqueles dados lá no servidor? O SQL Connection 1, o driver que eu vou utilizar nele, e aqui é onde existe aquela integração entre DatSnap e dbExpress, né, que a gente mencionou naquele slide. Eu posso usar vários bancos de dados, mas eu não vou usar bancos de dados nesse momento. Eu vou apontar para um DatSnap. É o driver que eu vou utilizar, tá? No DatSnap Provider Connection, que eu peguei aqui da paleta DatSnap Client, SQL Connection, eu vou apontar para o SQL Connection 1. E o nome da classe lá do servidor, qual é? Ele não sabe qual é. Será que se eu conectar esse cara aqui, ele já vai dizer para mim quem é? Ele já conectou aqui porque o servidor está rodando, tá? Ele só conseguiu se conectar porque o servidor está rodando. Se ele não estivesse rodando, ele daria um erro. Voltemos aqui. Ele não sabe quem é a classe do lado do servidor que está disponibilizando os métodos. Você lembra qual é o nome dela? Se nós viermos aqui em primeiro servidor, lembre que nós criamos a Unit 2. E dentro da Unit 2 nós temos essa classe aqui, ó. Tá? Essa classe é que está disponibilizando os métodos. Tanto é que
em server container, né, naquele componente server class, no evento onGetClass, eu disse para ele, olha, a classe de persistência é a TDS Server Module 2. Então nós vamos simplesmente copiar esse nome aí. Vamos voltar aqui no Delphi e vamos colocar aqui, ó. Ok? Então SQL Connection se conecta ao DataSnap. Ele já sabe que a porta é a 211, que é a padrão que a gente está usando. Basta conectar. DataSnap Provider Connection, ele vai se conectar diretamente a um dataset provider que está lá no servidor, ok? Por isso que a gente colocou um provider lá. Ele precisa saber qual é o componente de conexão ao DataSnap. Nós estamos usando esse SQL Connection, por isso que eu utilizei o SQL Connection aqui. Ele precisa saber também o nome da classe lá no servidor que está disponibilizando os métodos, ou da classe que tem o provider, que é o nosso caso. A nossa classe que tem um provider lá no servidor é essa daqui, Server Module 2. O que a gente faz agora no cliente dataset? No cliente dataset nós vamos utilizar duas propriedades aqui. Primeiro, Remote Server. Quem é o Remote Server? É o DataSnap Provider Connection 1. Esse carinha aqui, ó. Quem é o Provider Name? É o Dataset Provider 1. Como é que ele sabe disso? Porque esse Provider Connection, ele vai se conectar ou está conectado já diretamente ao Dataset Provider que nós colocamos lá no servidor, que está rodando, né? Nosso servidor está rodando. Em Data Source, nós vamos apontar para o cliente dataset. dbgrid a gente aponta para o data source, isso que nós já sabemos. E olha aí, quando nós ativamos o cliente dataset, quem aparece? Os nossos bancos, né? Se nós executarmos essa aplicação, aí está a nossa lista de bancos. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho o banco 888. É um banco de teste aí que eu andei colocando aqui na minha base de dados, né? Select all from banco where código igual a 888 F9, aí está, banco 888, banco888.com.br. Vamos alterar alguma coisa nesse banco 888? O que a gente faz aqui na aplicação cliente para alterar alguma coisa? Olha só como é fácil. Vou colocar um botão e simplesmente vou colocar cliente dataset 1. Apply updates 0. Será que isso aí está certo? Vamos ver. Executa a aplicação. Banco 888, você agora é o banco 8889. Cliquei nesse botão. Teoricamente é para ele ter salvo isso daí no banco de dados. Voltemos aqui no SQLog. Eu ainda estou com a minha consulta aqui. Eu não alterei o código do banco, né? O código é 888, mas eu alterei o nome dele. Vamos ver se ele vai alterar o nome aqui para banco 889. Vou pressionar F9 e olha aí, banco 889, tá? Então é isso. Rapidamente nós criamos um servidor DataSnap, né, que tem conexão com o banco de dados. Rapidamente também nós criamos uma aplicação cliente, onde você pode aqui fazer um CRUD completo, né? Consultar, inserir, alterar, excluir, pode fazer tudo aqui com pouquíssimo código, tá? A desvantagem desse servidor DataSnap que nós criamos aqui
é que ele serve apenas para o Delphi. Ele é um servidor onde a aplicação cliente tem que ser obrigatoriamente uma aplicação Delphi. Por quê? Porque nós vamos ter que usar no lado do cliente esses componentes aqui. Esses componentes não tem no Java, esses componentes não tem no .NET, só tem no Delphi. Tranquilo? Mas se você usa só Delphi, se você não tem necessidade de criar aplicações cliente em outras linguagens, PHP, Java, seja lá o que for, basta você construir sua aplicação dessa forma aqui. Tranquilo? Vai funcionar normalmente, de boa, sem problema nenhum.